Pais abusivos. Um pai abusivo, uma mãe abusiva. Um pai que abusa de um filho, uma mãe que abusa de uma filha, de um filho. Como nós podemos tomar esses pais? Será que é possível, de fato, tomar esses pais? Esse é um tema de difícil abordagem, né? É um tema extremamente complexo, um tema que a gente tem que ir com muito cuidado, sempre com muito cuidado. Muito cuidado pelo seguinte, como é que a gente pode falar de fato de tomar um pai, de tomar uma mãe que de repente abusou do filho? Como é que você pode falar de tomar um avô que de repente abusou e abusou no sentido literal? Tem homens aqui, né, e nós vamos falar de uma realidade que é a nossa realidade. Não estamos falando da realidade da Europa, não estamos falando da realidade dos Estados Unidos, embora elas sejam sempre muito parecidas com a nossa, né? Nós estamos falando de uma realidade de um país com extremas dificuldades sociais, com muitas diferenças sociais. E quando a gente vem falar de um tema como esse, a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? E por que eu tenho esse cuidado? Porque eu sei que você talvez seja uma dessas pessoas que tenha sido abusada pelo pai ou abusada pela mãe, no sentido literal da palavra. Estou falando de um abuso no sentido literal. Muitos dos abusos que acontecem com crianças, principalmente com as meninas nesse país, vêm de pessoas que são mais próximas, avô, pai, tio, não é? Então, e aí quando a gente vai falar de pais, como é que a gente vai falar de tomar um pai que abusou de alguém? É muito complicado você falar sobre isso, né? E a gente tem que tomar um cuidado também para não cair num discurso, que é um discurso talvez muito comum dentro da internet, ou de quem fala de constelação, que eu já te disse isso. Algumas pessoas que leem algumas coisas nos livros de constelação e elas dizem assim, não, você tem que tomar o pai, você tem que tomar a mãe, como se isso fosse algo muito simples. O próprio Bert Hellinger fala nos livros dele que essa é uma grande jornada. E sabe, e tem uma coisa também, ele também foi muito criticado, houve muito preconceito em relação a ele por uma visão sobre a qual eu quero falar agora. Existe um mito dos pais perfeitos, né? As pessoas têm esse mito, e além desse mito, existe um mito do perdão, né? Um mito do perdão nesse sentido de, não, você tem que honrar pai e mãe, você tem que perdoar pai e mãe. E muitas pessoas, inclusive, criticavam o Bert Hellinger e diziam para ele, o seu trabalho não é um trabalho que tem uma visão puramente religiosa dentro dessa história de honrar pai e mãe. Ele dizia não. E ele passou uma vida buscando explicar o que era tomar efetivamente, de onde vem essa palavra tomar. Então, nós temos esse mito dos pais perfeitos e somos impulsionados pela religião e impulsionados também por questões e conceitos que são muito morais. Sabe, antes de falar de como tomar, de qual é o caminho, porque tem uma entrevista, tem um livro dele que é Constelações Familiares. Naquele livro, ele dá uma entrevista a Gabriela Tenhoven. E ele fala muito sobre essas coisas. Eu indicaria esse livro para você, dá uma olhada nesse livro, porque eu acho que ele vai ser bom, ele vai ser importante. As pessoas sempre falam, bota o link do livro aí. Sabe, eu quero deixar que você faça um movimento de buscar algumas coisas também, de buscar ler também. Então, dentro daquele livro, ela inclusive tem um momento que ela cita isso. Ela fala, como é que nós vamos fazer isso? Ela fala também dessa questão moral, ela fala também dessa questão religiosa, da confusão que existe do preconceito. É um livro muito bom, que nos esclarece muito sobre muitas coisas. Mas hoje, especificamente, eu quero desenvolver esse vídeo de que maneira? Primeiro que eu quero dizer para você é o seguinte, né? Como é que a gente vai caminhar nesse livro? Primeiro eu vou falar de um conceito que nasceu na década de 50, mais ou menos, com um grande pesquisador, que foi Gregory Bateson. Gregory Bateson é antropólogo, e esse antropólogo ele desenvolveu uma teoria que é belíssima. Então eu vou falar primeiro dessa teoria. Depois eu vou falar de algumas coisas, algumas características que a gente percebe dentro de pais abusivos, né? E certamente que você que já sofreu com isso, você vai identificar isso. E depois eu quero trazer para você algo que talvez as pessoas
não consigam compreender, sabe? Eu recebo muitas perguntas em relação a isso, mas recebo também muitas mensagens até discriminatórias ou preconceituosas, ou até mensagens onde você sente que existe uma transferência sendo feita, quando as pessoas parecem que sentem raiva de quem está aqui tentando oferecer apenas uma possibilidade. Então, algumas pessoas dizem assim, para você é muito fácil, né? Você que teve um paizão legal e tal, para você que teve uma boa mãe, então para você é muito fácil falar isso. Tem até gente que escreveu, né, nos comentários, colocou lá nos comentários uma coisa do tipo assim, nos vídeos que eu tenho, porque eu tenho vários vídeos falando sobre isso. Eu vou colocar o link de alguns aqui. Eu tenho um vídeo que fala sobre pai, talvez um dos mais vistos no canal, como tomar o pai, vou deixar aí no card. Tem um outro vídeo onde eu falo de como tomar a mãe, né? Que lado é esse de tomar a mãe? Depois eu vou abordar melhor essa questão ainda também. Então vou deixar aí no card. Tem um outro vídeo que eu falo, perdoar pai e mãe, é possível perdoar pai e mãe? Também estou deixando aí no card para você. Então tem inúmeros vídeos onde eu venho falando de algumas coisas, as pessoas até... Tem um vídeo em que eu falo de mães narcisistas, vou deixar no card aí, mães narcisistas. E eu até recebi críticas de outros consteladores, que dizem, não existe mãe narcisista, existe. Não existe pai abusivo, existe. Existe um pai abusivo, existe uma mãe narcisista, existem pais que abusam de filhos, lógico que existe. Então a gente não pode tampar os nossos olhos em relação a isso. O que nós precisamos discutir, sempre olhar, é qual é a possibilidade que a gente tem de sair de tudo isso. Qual é a possibilidade que a gente tem de sair fora. Então, eu vou desenvolver esse vídeo de que maneira? Primeiro eu vou falar do trabalho do Gregory Bateson, depois eu vou falar de algumas características que certamente você vai identificar na sua casa, no relacionamento com seus pais, se eles, evidentemente, foram pais abusivos, você vai poder identificar isso, você vai identificar os tipos de abuso que existem, que são outros tipos de abuso, que não apenas um abuso físico, né? Então, características psicológicas, doenças, etc. Então, esse vídeo vai nos levar para isso. E mais ao final desse vídeo, eu quero te falar um pouco também de qual foi o caminho que eu segui, né? Eu levei 20 anos para poder tomar os meus pais. E se eu puder fazer algo para que as pessoas diminuam esse tempo, eu acho que vai ser bom, eu acho que é muito produtivo, eu acho que, evidentemente, que isso tem a ver com aquilo que eu tomo como missão, e é por isso que me apaixonei pelas constelações, porque na medida em que eu consegui fazer isso, eu consegui transformar a minha vida e alcançar muito mais outros objetivos que até então estavam parados, que até então estavam congelados na minha vida. Então é exatamente nesse ponto que eu me pego. Quando eu venho trazer algo aqui, eu não estou falando de algo que eu li num livro apenas. Eu sei de coisas que eu vivi e que foram significativas para mim e que foram importantes para mim e eu quero trazer isso para as pessoas. Então, falando de Gregory Bateson, o que vem aí no estudo dele que é bem legal? Ele tem um estudo que fala, é uma teoria que fala do duplo vínculo ou duplo laço. A terapia familiar se sustenta sobre um tripé. Eu já falei isso em outros vídeos. De um lado, a gente tem a teoria da comunicação, do outro, duplo vínculo e duplo laço, e a gente tem também a teoria geral dos sistemas, do Ludwig von Bertalanffy. O Gregory Bateson, que é esse antropólogo, participou da teoria do duplo vínculo ou duplo laço e participou, inclusive, da teoria da comunicação. E a teoria geral dos sistemas vem do Ludwig von Bertalanffy. Então, essas três, elas sustentam a terapia familiar, dão para a gente possibilidades de que a gente consiga enxergar determinadas coisas, que a gente consiga perceber. Como é que funciona essa teoria do duplo vínculo ou duplo laço? Primeiro, que isso tem a ver com duas pessoas que, de alguma forma, são, de alguma maneira, envolvidas, muito envolvidas emocionalmente. Tem um vínculo e estão envolvidas emocionalmente. Nós estamos falando da mãe e a criança, e do pai e da criança. Essa teoria também nos leva em direção a quando uma depende emocionalmente da outra. A criança depende emocionalmente do seu pai, ela depende emocionalmente da sua mãe. Existem outras teorias, que eu não vou citar aqui agora, John Bowlby é uma delas, onde a gente vê que é a teoria do apego, e que fala muito do afeto. Não é? Como é que uma criança precisa, num determinado momento da sua vida, logo que ela nasce, de um contato muito mais profundo com seus pais, de um contato muito mais profundo com alguém
que a aceite, que a tome, que dê carinho a ela. Então veja, tem uma dependência emocional uma da outra, tá dentro desse estudo também. Esse estudo também nos diz que quando é que existe o duplo vínculo e o duplo laço? Quando existe uma mensagem paradoxal. O que é uma mensagem paradoxal? Paradoxo é algo sem nexo. É quando uma pessoa ela expressa verbalmente algo e aqui, através do seu corpo, através das suas ações, através da sua energia, do seu movimento, ela está expressando uma outra coisa. É como a mãe que fala assim, eu te amo. Você consegue perceber isso. Então, quando essas mensagens chegam, e aí tem uma outra questão também, que é mensagens do tipo, faça o que eu falo e não o que eu faço. Né? Essas são mensagens extremamente duras para uma criança. E, na maioria das vezes, elas são excludentes. E quando elas se excludem dessa maneira, né, quando isso acontece, isso causa uma confusão imensa na vítima, na verdadeira vítima que é a criança. Então há uma inversão dentro do relacionamento, uma inversão onde a vítima, a verdadeira vítima, deixa de ser vítima e passa a ser culpada. Isso que eu estou te falando é muito preocupante, muito complicado, porque isso acontece hoje ainda. Quantas mães e quantos pais hoje na nossa sociedade dizem assim, meus problemas todos vêm de você, porque se você não tivesse feito isso, eu estaria bem. Se você não tivesse nascido, eu estaria muito bem. Quantas vezes as pessoas já ouviram isso na vida? E nós vamos enganar e vamos dizer que isso não existe? Vamos tampar o sol com a peneira? Não podemos tampar o sol com a peneira. Nós devemos entender que isso existe, que naturalmente é assim que as coisas funcionam. Não é? Agora, uma outra característica é que quando não existe uma terceira pessoa que possa ajudar a vítima, a criança, a discernir sobre o paradoxo. Então, veja, a criança fica perdida, porque ela não tem um outro elemento, uma outra autoridade amada, ela não consegue encontrar uma autoridade amada onde ela diga assim, me fala qual é a saída, me diz qual é o caminho, por onde eu devo seguir. E nesse momento, então, o que acontece com essa criança? A vítima, né, essa verdadeira vítima, entra numa confusão mental e sabe, o que ele identifica com isso? Que isso podia levar uma pessoa à esquizofrenia, ou seja, cindir com a própria realidade. Lógico que o quadro esquizofrênico é muito mais profundo do que isso, mas você tem que entender que, sabe, às vezes eu fico pensando, como é que a gente não tem pessoas, assim, eu acho que já existem muitas pessoas doentes que têm doenças mentais, mas como é que a gente não tem muito mais ainda? Como é que a gente conseguiu passar por isso? Como é que eu consegui passar por essas coisas, né? Como é que eu consegui viver em relação a isso? E no meio de tudo isso, então, existem essas mensagens ambíguas que você não sabe dizer como é ou como não é. Sabe, existe até um termo que eu gostaria que você guardasse, né? Existem pais que são esquizofrenogênicos. O que é um pai esquizofrenogênico? É um pai que tem características da esquizofrenia e que pode causar esquizofrenia. Então veja, quando a gente pega uma coisa como essa, é algo para a gente se preocupar. É algo para a gente se preocupar. Não dá simplesmente para a gente chegar aqui e falar, não, toma aí seu pai, toma aí sua mãe, como se fosse algo simples assim. Então veja, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai chegar nesse tomar o pai e a mãe? O que o Bert Hellinger quer dizer com esse tomar o pai e a mãe? Ou seja, o que as constelações querem dizer com esse tomar o pai e a mãe? Aí existem algumas características, eu vou colocar algumas agora, que talvez você identifique, que você talvez possa identificar na relação com seus pais, para perceber se houve, de fato, movimentos abusivos dentro da sua família. Como eles ocorrem, né? Tem um tipo de movimento que acontece com pais abusivos, que é aquela questão das posições de ideias e de padrões. Sabe quando fica te impondo uma ideia ou te impondo um padrão, porque você precisa ser assim, que você tem que fazer assim, porque as coisas devem acontecer assim. O nosso querido e amado Sigmund Freud, ele fala num texto dele sobre o mal da civilização, do quanto a gente vive, de alguma forma, pressionado pelo nosso superego. No superego, segundo aquilo que ele nos colocou, que foi tão bonito, né, porque ele traz um conceito
muito profundo quando ele fala de 3 instâncias da personalidade. Ele fala, olha, a gente tem aquilo que nos move, que é uma instância onde a gente tem movimentos que são impulsos, como se fossem impulsos naturais, que é id, onde estão as nossas paixões, pulsões. Mas a gente tem o superego, onde estão os comandos, as ordens, os mandatos que foram dados para a gente. Então, determinados comandos, determinadas ordens, determinados padrões morais rígidos, eles às vezes são impostos por determinados pais como uma forma de que os seus filhos sejam assim, que eles têm que ser assim. Outra característica que a gente vê também de pais abusivos é que é uma diferença clara entre controlar alguém e cuidar de alguém. Vem com um manto de cuidado, quando na verdade o que acontece é um controle violento sobre uma pessoa. Estou te dizendo isso porque tudo isso está contido dentro do estudo do Bert Hellinger. Ele não chega aqui e fala, tome seus pais, sem saber disso. Ele sabe disso. Ele estudou psicanálise, então ele sabe disso. Mas sabe, ele está encurtando um espaço, está falando para a gente, vai por esse caminho, que esse caminho pode ser bom. Vai por esse caminho, porque esse caminho vai te ajudar. Vai por esse caminho, porque no fenômeno, na hora em que a gente está dentro de um fenômeno, a gente identifica que esse caminho é o melhor. Então não que não saiba disso. Quer ver outra característica de pais abusivos? Competição e projeções. Então fica projetando sobre o seu filho algo que ele não pôde ser. Começa a projetar e exigir do seu filho que ele seja algo que ele não pôde ser. Ou então compete com o próprio filho. Já viu o pai que compete com o filho? Não é? O pai fica competindo o tempo inteiro, isso causa uma tensão, causa uma pressão em cima do filho. E isso é um movimento, muitas vezes, de autoafirmação dos pais. Sabe? Porque nós também temos que pensar o seguinte, presta atenção no que eu vou te falar agora. Como é que uma pessoa se torna pai? Pessoas ruins também se tornam pai. Precisamos quebrar com aquele mito dos pais perfeitos. Os bandidos também se tornam pais. Os abusadores também se tornam pais. Pessoas que têm doenças, que têm psicopatias, também se tornam pais. Então não dá para tampar o sol com a peneira. Nós sabemos disso. Sabe, uma outra coisa que acontece dentro da relação, dessa relação abusiva, e aí você vai verificando essas coisas, é a questão das transferências e contra-transferências. Pais fazem transferências com seus próprios filhos. É como se eles estivessem se relacionando, não com os filhos, mas com alguém que os filhos representam. De uma forma mais, talvez assim, mais chula, falando para você. Então, nós precisamos saber disso. Outra, então, como eu te falei, bandidos e etc e tal. E os outros problemas de personalidade, né? Como eu te disse, os narcisistas, os caricatos e tantos outros problemas de personalidade que criam, talvez, deficiências no caráter dessa pessoa. E as psicopatologias, elas não entram aí também? Ué, é lógico que entram. Então, nós somos filhos de pais que são pessoas comuns, pessoas como qualquer outra pessoa. Pessoas que têm uma estabilidade emocional muito grande. Não é? Você vê pessoas que têm uma estabilidade emocional muito grande, que não conseguem fazer uma gestão adequada das suas emoções. E se não conseguem fazer uma gestão adequada das suas emoções, imagine como elas transferem isso para os seus próprios filhos. Algo muito pesado. Então, nós levamos tudo isso em consideração. Estou te falando isso, e estou te falando também o seguinte, não é? Eu levei 20 anos para fazer uma jornada. Eu saio da minha casa com 13 anos, vou olhar para o mundo com 13 anos, e só lá com os meus 30 anos é que eu comecei a voltar a olhar para os meus pais. E nisso as constelações me ajudaram. E na compreensão do que estava por trás das constelações. Então existe uma compreensão que eu sempre busco trazer para as pessoas. E qual é a compreensão que eu busco trazer para as pessoas? Eu busco trazer a compreensão de que existe algo que é muito mais filosófico por trás disso, mas ao mesmo tempo é muito mais biológico também, é verdadeiro, é factível, né? Quando a gente olha para os nossos pais, na maioria das vezes, quando a gente está preso naqueles mitos dos pais perfeitos, ou quando a gente está preso naquela coisa, você acha que um pai pode agir assim? A
Acho que não, eu também acho que não. Você acha que a gente diz que é bom, que é bonito, que isso é belo? Lógico que não, não é? Mas a gente fica muito preso no ato em si. E uma das coisas nas constelações que talvez seja mais bonito é que as constelações, eu já disse isso aqui, elas trabalham com o fato. O que leva essa pessoa, né? Eu estou te mostrando que muitas coisas levam os pais a esse movimento. Leva. Eu sei que leva. Então como é que nós, filhos, nós vamos poder tomar os nossos pais? A partir de um momento onde a gente entende o seguinte, né? Eu não tenho que concordar com tudo aquilo que eles estão falando, não é? E veja, aí a gente cai numa questão de semântica. Tem muita gente que, nesse momento, sabe o que muita gente fala? Para dar um negativo, porque o Bert Hellinger fala que tem que concordar. Eu estou querendo quebrar um pouco a questão semântica, né? O concordar que ele disse e o concordar que eu digo são coisas distintas, não é? Concordar que ele diz é no sentido mais amplo, no sentido de tomar sem nenhum tipo de barreira. É tomar e dizer, tá bom, é assim que é. É fato que é assim, né? Porque parece que quando você fala de tomar o pai... Outro dia uma pessoa escreveu, então para tomar o pai e a mãe, eu jogo eles dentro do copo e tomo eles. Lógico que não. Não estamos brincando. Você acha que eu venho aqui gravar um vídeo para brincar com alguém? Não estou brincando. Quando uma pessoa põe isso, não é, para quem ela está olhando? Ela está olhando para mim, que estou oferecendo algo bom? Ou ela está olhando para o pai dela? Ela certamente está olhando para o pai. É uma raiva que ela tem, que ela vai precisar tratar. Essa raiva nos afasta da liberdade e nos vincula diretamente ao nosso pai, diretamente à nossa mãe. Como é que uma pessoa pode criar um vínculo com alguém? Existe algo dentro das constelações que a gente vê também que é o seguinte: todo aquele que recebeu um benefício existencial ou um prejuízo existencial se vincula. Então, um benefício e um prejuízo nos vincula. Entenda isso, né? A gente se vincula por um prejuízo ou por um benefício. Eu fui salvo por uma mulher. Fui salvo quando um homem empurrou minha mãe na frente de um trem e eu quis me jogar na frente de um trem, uma mulher me salvou. Naquele dia não aconteceu nada com a minha mãe, ela conseguiu passar depois do trem. Mas eu me vinculo com aquela mulher. Eu me vinculo com aquela mulher no amor, na gratidão. Da mesma maneira, a gente pode se vincular com alguém através da gratidão, mas a gente pode permanecer vinculado na raiva. Essa raiva nos leva para onde? Será que ela vai nos levar para algum lugar positivo? Não. E enquanto eu ficar destilando essa raiva, eu vou transferindo essa raiva para outras pessoas e vivendo essa raiva dessa maneira muito ruim. Então, tomar os pais significa fazer uma jornada, uma grande jornada que para uns demora 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, como foi o meu caso. Bom, eu espero que isso possa te ajudar a entender que ninguém veio para defender um pai abusivo, que ninguém vem para defender uma mãe narcisista, que o que a gente coloca aqui é um caminho onde olhar para eles e tomá-los significa tomar a sua própria vida, é pegar aquela parte que é sua e dizer, bom, apesar de, eu vou fazer algo com isso, apesar de, eu vou seguir em frente. E hoje, talvez você diga, de fato, meus pais foram abusivos. Mas o que eu quero fazer com isso? Como eu quero levar a vida? Como eu quero levar a vida à frente? E que trabalho eu quero fazer em direção à vida? Então eu queria que você refletisse sobre isso. Deixei aí vários links de vários vídeos para você. Vou deixar 2 playlists e eu quero te avisar algo. Aí embaixo, para um evento que a gente vai fazer, que é uma semana de curas, de práticas e de exercício com as constelações que talvez te ajude muito nesse sentido. Chama Constelando o Seu Futuro. Se você quiser, entra no link aí embaixo, você aciona o link, ainda vê qual é a data que vai estar lá e nos acompanha, porque eu acho que vai ser muito bom e vai te ajudar. 100% online, 100% gratuito. Tá bom? Um grande abraço, vou deixar 2 playlists aí para você e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um abraço, até mais, valeu!